O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim, e se torna uma árvore, para que as aves do céu venham, e façam ninhos em seus ramos. Seus ensinamentos e milagres transformaram vidas, mas também desafiaram os poderes estabelecidos. Este homem não vem de Deus, afirmaram os fariseus, porque ele não observa o sábado. Confrontando-os, Jesus declarou: o Filho do Homem é Senhor do sábado, e realizou maravilhosos milagres. Em Caná, ele transformou água em vinho, seu primeiro milagre, deixando todos surpresos. Façam tudo o que ele disser, Maria instruíra. No Monte das Bem-aventuranças, ele declarou: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Asterisco, asterisco, ele acalmou a tempestade profunda com apenas uma ordem: aquieta-te, cala-te. Seus discípulos se perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, e ressuscitou Lázaro dos mortos com um chamado: Lázaro, venha para fora. Ele confrontou os líderes religiosos, com a parábola do bom samaritano, desafiando-os: vão e façam o mesmo. Seu ensinamento mais profundo, o Sermão da Montanha, redefiniu a lei com clareza penetrante. Vocês ouviram que foi dito, mas eu lhes digo. Pregação e ensino. Jesus revelou a profundidade do amor divino, e o chamado para uma vida de fé e justiça. Então a fama de Jesus cresceu, e os líderes religiosos conspiraram contra ele. É melhor que um homem morra pelo povo, disse Caifás, o sumo sacerdote. Em Jerusalém, as tensões aumentavam. Jesus, testemunhando a opressão e a corrupção no templo, virou as mesas dos cambistas e expulsou os mercadores. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Sua ação foi um desafio direto às autoridades religiosas, que começaram a planejar sua morte. Mas Jesus sabia que sua hora havia chegado. Ele reuniu seus discípulos para uma última ceia, em um quarto superior em Jerusalém. Antes da última ceia, o ar estava carregado de tensão. Um de vocês me trairá, ele anunciou de repente, e o impacto de suas palavras deixou todos atordoados. Sou eu, Senhor. Eles perguntaram um após o outro, com medo e surpresa em suas vozes. Judas, com coração cheio de escuridão, meramente murmurou: sou eu, mestre. Jesus, com um olhar penetrante, respondeu: você o disse. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, partiu-o e deu aos seus discípulos: tomem e comam, este é meu corpo. Então, ele tomou o cálice, deu graças e o passou: bebam todos vocês, pois este é meu sangue da nova aliança, derramado para a remissão dos pecados. A solenidade do momento era palpável. Cada discípulo sentia o peso de suas palavras. Ele os instruiu: façam isto em memória de mim. Jesus sabia que esse ato se tornaria a pedra angular da fé cristã. Após o jantar, Jesus levou seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Minha alma está profundamente triste. Até a morte, ele confidenciou a Pedro, Tiago e João. Ele se afastou para orar. Sua agonia era tão profunda, que seu suor era como gotas de sangue. Pai, se for possível, deixe este cálice passar de mim. Contudo, não como eu quero, mas como você quer. Ele orou, aceitando seu destino. De repente, Judas apareceu com uma multidão armada. Salve, mestre! Ele disse, traindo Jesus com um beijo. Em uma reviravolta drástica, Jesus foi preso e os discípulos fugiram, deixando sozinho nas mãos de seus inimigos. Você está traindo o Filho do Homem com um beijo? Jesus disse, olhando para Judas com tristeza. Os guardas o prenderam, e os discípulos correram em terror. Jesus foi levado diante do Sinédrio, onde foi interrogado e espancado. Diga-nos, se você é o Cristo, exigiram os principais sacerdotes. Asterisco, asterisco, se eu disser, eles não acreditarão. Respondeu Jesus. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Você é, então, o Filho de Deus. Insistiram eles. Você diz que sou, declarou Jesus com um grito de raiva.
Asterisco, o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Blasfêmia. Ele merece morrer. Ao amanhecer, ele foi levado diante de Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Você diz isso, Jesus respondeu. Asterisco, Pilatos, não encontrando culpa nele, ofereceu liberá-lo, como era tradição na Páscoa. A quem vocês querem que eu libere? Barabás ou Jesus, que é chamado de Cristo? A multidão, incitada pelos líderes religiosos, gritou: Barabás! E o que farei com Jesus? Gritaram: Crucifique-o! Crucifique-o! Jesus foi brutalmente açoitado, seu corpo dilacerado e sangrando. Asterisco, soldados romanos zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos e uma túnica púrpura. Salve, rei dos judeus! Eles zombaram, batendo em sua cabeça. Então o levaram a Golgota, carregando sua própria cruz. Pai, perdoe-os, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus orou enquanto pregavam na cruz. Ao seu lado, 2 ladrões foram crucificados. Um zombou dele: Você não é o Cristo, salve-se a nós. O outro, reconhecendo sua culpa, disse: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar em seu reino. Jesus, com um tom de compaixão, respondeu: Em verdade, eu lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. Ao meio-dia, a terra mergulhou em trevas. Jesus, com um grito de agonia, exclamou: Meu Deus, por que me abandonaste? Pouco depois, ele expirou: Está consumado. A terra tremeu e o véu do templo se rasgou em 2 partes. Um centurião romano, testemunhando tudo isso, exclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus foi enterrado em um novo túmulo, e uma grande pedra foi rolada sobre a entrada. 3 dias depois, ao amanhecer, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo com especiarias. Mas, de repente, viram que a pedra tinha sido removida. Por que vocês procuram os vivos entre os mortos? Disse um anjo radiante: Ele não está aqui, ele ressuscitou. O milagre ocorreu. As mulheres, cheias de espanto e alegria, correndo para contar aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo. O Senhor ressuscitou. Eles disseram, maravilhados: Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim. Rabuni, ela exclamou, ajoelhando-se diante dele. Vai e diga a meus irmãos que estou subindo para meu pai e pai de vocês. Jesus instruiu. Jesus apareceu a seus discípulos em várias ocasiões, mostrando-lhes as feridas em suas mãos e lados. A paz esteja com vocês, ele disse. E, soprando sobre eles, acrescentou: recebam o Espírito Santo. Finalmente, no Monte das Oliveiras, Jesus os reuniu. Foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Enquanto ele os abençoava, foi elevado ao céu, e uma nuvem o ocultou de sua vista. Os discípulos, olhando para o céu, ouviram a voz de 2 homens vestidos de branco. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi tirado de vocês para o céu, voltará da mesma forma que vocês o viram ir. Após a ascensão de Jesus, os discípulos voltaram a Jerusalém, cheios de expectativa. Vamos esperar a promessa do Pai, disse Pedro, lembrando as palavras de Jesus. Unidos em oração, esperaram no andar superior, sem saber quando o Espírito Santo viria. No dia de Pentecostes, um som como um vento impetuoso encheu a casa, onde estavam sentados. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em diferentes línguas. A multidão que se reunirá ficou admirada. Como é que cada um de nós ouve, falando em nossa própria língua? Eles se perguntavam. Pedro, levantando-se com os 11, ergueu a voz e declarou: homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém, isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a carne. A pregação de Pedro foi direta e clara. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Naquele dia,
foram acrescentadas à igreja milhares de pessoas. A comunidade de crentes cresceu rapidamente, compartilhando tudo o que tinham e testemunhando com poder. Entretanto, a oposição logo surgiu. Pedro e João, após curar um mendigo na porta do templo, foram presos em nome de Jesus de Nazaré. Levante-se e ande, Pedro havia declarado. Quando interrogados pelo Sinédrio, Pedro respondeu ousadamente: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. A perseguição se intensificou. Estevão, cheio de graça e poder, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Incapazes de resistir à sua sabedoria, seus adversários o acusaram falsamente e o levaram diante do Sinédrio. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, exclamou Estevão antes de ser apedrejado até a morte. Suas últimas palavras foram uma oração por perdão. Senhor, não lhes impute este pecado.